Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Na Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje eu volto a volta de GP de Mônaco, atrasado em uma semana. E eu tô completamente ferrado. Tô lascado! Não só pela minha voz, que ainda não melhorou, cara. Pô, preciso de uma pastilha urgente, mano. Me dá uma pastilha. Mas é porque é um volta-volta do GP de Mônaco de 2024. O pior GP de Mônaco da história. Tá que ser o pior GP de Mônaco é ser o ruim do ruim, o podre do podre. Mas, cara, é uma corrida em que nada aconteceu e eu não sei o que eu posso tirar de conteúdo desse vídeo, cara. Qual que eu vou falar, velho? Se bem que fui eu que escolhi essa corrida, né? Então não tem muito o que reclamar, né? Aí, gente, vamos lá. Então, sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo. Antes de tudo, temos que relembrar como estava a temporada de 2024 até ali, que não estava muito boa, mas ficaria boa. Vocês se lembram, 2023 foi aquele ano insuportável do Verstappen vencendo 19 de 22 corridas, a Red Bull vencendo 21 de 22, a temporada mais dominante de piloto na história, surreal, Max. E 2024 começou do mesmo jeito. Nas 4 primeiras corridas, 3 dobradinhas da Red Bull com vitória do Verstappen. A única exceção foi o GP da Austrália, com dobradinha da Ferrari, que também foi uma corrida chata. Na China foi outra vitória de Verstappen, seguido de Norris e Pérez. Só que as coisas começaram a mudar em Miami. Ali a McLaren já começou a bater de frente com a Red Bull. A Ferrari dava uma crescida, ela que já tava bem. E aí tivemos a vitória do Norris em Miami. E a vitória com um pouco de sufoco do Verstappen em Imola. E aí iríamos para o GP de Mônaco com a classificação desse jeito aqui. Verstappen era o líder do campeonato com 48 pontos de vantagem para o vice-líder Charles Leclerc. Que assim, era uma grande vantagem, ainda mais no início, mas era virável. A questão é se a Ferrari teria gás e consistência para buscar a Red Bull, especialmente na primeira metade. Mas enfim, bora para Mônaco. Tô tentando enrolar bastante, vocês estão percebendo. Se você acha que isso é injeção de linguiça, que me dê muita linguiça então, velho. E já começamos com uma pintura que chamou a atenção de geral, que foi a pintura especial da McLaren em homenagem a Ayrton Senna, que é simplesmente lindíssima. E que tá aqui no cenário, por sinal, olha aqui, ó. Tá aqui no cenário, ó. Olha que maravilha, não sei se vai dar pra focar, mas tá aqui, ó, tá aqui o carrinho, ó, que bonitinho, bacana. E foi nesse GP, pois era uma homenagem aos 30 anos de seu falecimento lá em 94. Já que em 2024 fizeram várias homenagens. E nada melhor do que fazer isso em Mônaco, onde o Senna era o rei. E nesse clima a gente chegava para a parte mais importante de um GP de Mônaco, o treino classificatório. E o Q1 é sempre aquela parada, um caos. Por conta de 20 carros na pista quase que ao mesmo tempo, o tráfego é constante e isso influencia nos tempos de volta. Aí é Haas fazendo dobradinha na frente, depois despencando, Leclerc na zona de corte, depois subindo, e no fim sempre tem alguém realmente passando sufoco. No caso, foi o Norris que conseguiu pegar o elevador e escapar da eliminação. Mas o Sérgio Pérez não, ele tava fora no Q1. Ei, Chico do céu. Salsicha, um bagre. Então estavam fora Alonso, Sargent, Pérez, Bottas e Joe, que coisa. E o Q2 segue. Aí foi mais de boa, menos sufocos, e ficaram fora Ocon, Hulk, Ricardo, Stroll e Magnussen. Mas aí é a hora da verdade, é a hora do Q3. Onde na primeira ida Leclerc liderava, seguido de Piastri e Verstappen. Bom, começo pro homem da casa. E ele foi lá, melhorou na segunda ida e ninguém conseguiu superar. Outra vez Charles Leclerc era o pole em casa. Meu irmão, será que agora finalmente vai? Será? Será? Não sei. Pois bem, o grid de largada ficou assim: Leclerc na pole, mais uma dele, a terceira em Mônaco, com Piastri em segundo, seguido de Sainz e Norris. Aí depois vem Russell, Verstappen que errou no Q3, Hamilton, Tsunoda, Albon e Gasly fechando o top 10. Tudo para a gente ter o GP de Mônaco empolgante, com pelo menos uma batalha estratégica que poderia entreter, afinal, estamos falando da Ferrari. E num belo sol de domingo, tudo pronto, as 5 luzes vermelhas se apagaram e começava o GP de Mônaco. Leclerc segurava a ponta, era o líder em Monte Carlo. Gente, eu acho que agora vai. Oh, that's a big crash that we didn't see further back. E lá vamos nós. Sérgio Pérez e Kevin Magnussen bateram um acidente muito forte, preocupando geral. E ainda por cima o Sainz ficou no cassino, hein? O terceiro colocado na corrida caiu pra último, furo de pneu. E mais à frente o Ocon mergulhou que nem um maluco e foi levantado pelo Gasly. Meu irmão, aconteceu de tudo nessa primeira volta. E nesse caos desenfreado, bandeira vermelha em Mônaco. Rapaz,
Rapaz, no replay a gente pode ver que o Pérez espremeu o Magnussen e o dinamarquês fez todo o esforço pra bater. Ele que tava pendurado ainda por cima da superlicença. Mas por sorte não foi punido aqui, e deveria até. E o Sérgio Maurício chamou ele de idiota no áudio vazado da transmissão, e digamos que ele não tava nada errado. Mas infelizmente não posso colocar aqui porque a Band não deixa. Mas gente, bandeira vermelha na primeira volta, né? Então, as regras da FIA. Ih, rapaz. Lá no GP da Austrália de 2023, eles deram a bandeira vermelha antes do setor 1. E isso foi a razão no qual o grid foi restabelecido e o Hülkenberg não pegou pódio de Haas. Porém, era no final da corrida. Aqui tudo aconteceu na primeira volta e a bandeira vermelha foi após o setor 1. Mas como era a volta inicial, voltou todo mundo para a posição original, independente de setor 1 ou não. Uma verdadeira bagunça. Foi roubado! Assim, a relargada seria dada com Leclerc na ponta, seguido de Piastri, Sainz e Norris, tudo igual. Porém, a galera poderia já trocar pneus, o que significava que já não tinha mais obrigação de fazer o pit stop. É Mônaco que quase não gasta nada de pneu, então é só colocar o pneu duro até o final e suave. O Norris tá certo, essa regra de trocar em bandeira vermelha é horrível, ninguém gosta dela. E ela estragou esse GP. Muito bem, assim após 43 minutos de paralisação, em outra largada parada, as ciclos vermelhos apagariam e recomeçava o GP de Mônaco, onde ninguém ganhou posição de ninguém, seguiu na mesma. E senhoras e senhores, a carreira morreu. Tava lá o Piastri colado no Leclerc, o Sainz colado no Piastri, mas óbvio, essas banheiras em Mônaco não são capazes de ultrapassar. O primeiro a parar era o Bottas na volta 16. Sim, foram 16 voltas sem nada. O top 4 tava coladaço, ficava aquela expectativa de que poderia rolar alguma coisa se alguém errasse, mas ficou só na expectativa. A volta mais rápida era do Bottas. Como? Na volta 37 aparecia uma paradinha do Senna ali no túnel, bem legal. E sim, chegamos na metade de corrida sem nada acontecendo. Na volta 43, o Stroll parava nos boxes, não precisava. Todo mundo tinha trocado pneu, mas ele fez isso para tentar arriscar algo. E falando no Stroll, pneu furado dele. Boa, Stroll! Parabéns, viu, seu cocô? O replay mostrou e o Anta conseguiu acertar o muro interno da novela chicane. Parabéns, hein? E a gente não pode zoar muito porque o Bortoleto fez a mesma coisa agora. Mas é Lance Stroll que carregaria o único entretenimento da corrida nas costas. Ou quase. Isso pois ele no túnel ultrapassou o Joe por dentro. Uou! E ele também passou o Sargent. Rapaz, Stroll, valeu pelas ultrapassagens, cara, parabéns. Muito obrigado. E não falamos, mas o Bottas tinha ultrapassado o Sargent antes de tudo isso. Ou seja, já tivemos 3 ultrapassagens. Eu tô muito feliz, cara. Hamilton e Verstappen pararam, tentaram arriscar algo de pneus novos. O holandês até colou no Russell, mas obviamente não dava para passar. E atenção, 4 ultrapassagens. Eita! Isso pois Logan Sargent passou o Joe. Rapaz, corridaça, hein? Corridaça. Mas enfim, depois dessa procissão absurda, sim, a corrida já acabou. A última volta era aberta com o Charles Leclerc na ponta. Sim, gente, eu tentei pegar alguma coisa, mas teve nada. Nada. Absolutamente nada. Aí, gente, o Monegasco finalmente vai conseguir. E com bandeirada dada por Kylian Mbappé, Charles Leclerc quebrava a maldição e vencia em Mônaco. Ele que até 2022 nunca tinha completado uma prova lá. Que até essa nunca tinha subido ao pódio. Conquistou a pole, teve sorte, obviamente, mas lá acabou o tabu. Ele conseguiu. Consegui? Ele conseguiu. Festa total de Leclerc que enfim realizava esse sonho de vencer dentro de casa. E era o primeiro monegasco a vencer o GP de Mônaco desde 1931, muito tempo. Caras, ele conseguiu. Enfim, a classificação final ficou assim: Leclerc, Piastri e Sainz no pódio. Depois vem Norris, Russell, Verstappen, Hamilton, Tsunoda, Albon e Gasly fechando o top 10. Basicamente, o top 10 da largada foi o mesmo top 10 da corrida. Que doideira, né, velho? Ruim. E a classificação do campeonato ficava assim. Verstappen via sua diferença cair para somente 31 pontos, que poderia ser perigoso, mas calma, a Ferrari vem aí. Isso pois nas 4 corridas seguintes, o Leclerc só pontuou na Espanha. Teve GPs do Canadá, Áustria e Inglaterra para esquecer. E aí se distanciou. Nisso, a nova ameaça ao Verstappen passava a ser Lando Norris. Mas ele também não conseguiu alcançar, errou muito. E Max virou tetracampeão mundial. Mas pelo menos o Leclerc conseguiu essa vitória em casa. E esse foi o horroroso GP de Mônaco de 2024. Tá aí, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, clique no gostei e espalhe esse vídeo com a galera. Perdoe de novo, me perdoe pela voz, cara, assim, tô tentando, gente, mas é complicado, tá? É complicado, são semanas difíceis, né? Espalhe esse vídeo com a galera, hype se possível. Na descrição tá nosso TikTok e Instagram, Primeira Fila F1, além, é claro,
do nosso Twitter, Kevin Cospe F1, tá? Que eu sou muito ativo lá. Valeu a todos os membros. Se quiser virar membro, seja membro aqui embaixo. Se quiser virar show, se quiser, beleza? É isso, sugestões, comentários e nos vemos no próximo vídeo. Falou, rapaziada!